Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui da Universidade para Todos, UPT. O meu nome é Lavínia, sou estudante de Letras Espanhol da UESC e sou a monitora de língua espanhola aqui do projeto. Eu vou estar com vocês aí trazendo algumas dicas e algumas aulas aí sobre como melhorar aí o desempenho na prova de língua estrangeira do Enem ou então de algum vestibular que você vai fazer. Na aula de hoje eu trouxe um texto para a gente poder analisar, dar uma olhadinha no texto e ver ali como se aplica, aqueles métodos, aquelas dicas de interpretação de texto que nós temos disponível, inclusive aqui no YouTube, nosso aulão sobre linguagem e preconceito, onde nós falamos ali justamente sobre esses métodos e essas dicas aí de como interpretar um texto em língua estrangeira. E é isso, vamos lá, vamos para o nosso texto. Em primeiro lugar, a gente deve fazer uma leitura visual. Observar ali nos elementos visuais que a gente tem, o que o autor, alguma pista que o autor deixou, o que a gente pode tirar de informação dali. Em primeiro lugar, nós temos aqui o título, El Hombre Chip. E desse título a gente já entende que está falando que o texto vai falar de tecnologia, certo? Tecnologia, gente, é um assunto atual, um assunto muito atual, que está sempre em alta. Então, geralmente cai bastante ainda nas provas de vestibulares e Enem, certo? Então não é um assunto desconhecido, é um assunto que a gente conhece e é algo que a gente está habituado, algo que a gente vive no nosso dia a dia, tecnologia. Nós podemos observar também aqui a data de publicação, 2004, e o lugar que foi publicado, em Madrid. A todos los humanos que queráis seguir siendo humanos, tengo que deciros una cosa. En el futuro seréis una subespecie. Kevin Warwick hablaba ante un auditorio abarrotado de gente muy joven. El quinto polémico científico inglés presentó en Madrid, invitado por el British Council, sus teorías sobre la superioridad de los organismos cibernéticos y la necesidad de que los humanos se actualicen para no ser eliminados por ellos. Então, gente, nesse primeiro fragmento a gente tem várias informações, certo? Um cientista chamado Kevin Warwick, ele tem um ponto de vista, uma percepção de que se os seres humanos não se adiantarem para acompanhar as máquinas vão acabar ultrapassando os seres humanos e vão acabar dominando aí, a humanidade. E também temos a informação de que ele apresentou ali essa teoria dele a um grupo de jovens em um evento onde ele expôs ali as ideias dele sobre a necessidade dos seres humanos se atualizarem com relação às máquinas, certo? No es algo nuevo. La literatura y el cine de ciencia ficción están repletos de historias sobre máquinas inteligentes que intentan aniquilar al género humano. Pero Warwick ha ido más allá. Ha introducido implantes electrónicos en su propio organismo y lo ha hecho en 2 ocasiones, convirtiéndose así en el primer cyborg de la história. Ou seja, nesse próximo fragmento, a gente tem aqui uma parte que nos remete a coisas que a gente já conhece. Então é muito importante que a gente busque na nossa mente coisas que a gente já conhece sobre o assunto. Ele fala aqui, que na literatura e no cinema a gente já vê exemplos dessa teoria dele, de que as máquinas vão ultrapassar os seres humanos. E nós temos como exemplo o filme O Exterminador do Futuro, que é um filme muito conhecido, que é com o autor Arnold Schwarzenegger, e que traz essa percepção aí, que as máquinas dominando a humanidade. E também esse cientista implantou nele mesmo chips informáticos que o transformou em o primeiro ciborgue da história. Seguindo, es un visionario adelanto a su tiempo, dicen sus defensores. Es un showman que solo busca publicidade, rebatem sus detractores. Então, nesse fragmentozinho, gente, a gente tem uma palavra que é cognata, Nós temos aqui em cima defensores, que
em português também é defensores e possui o mesmo significado. Quer dizer, são pessoas que defendem, são pessoas que estão de acordo com ele. Em contrapartida, nós temos os detratores. Essa palavra não existe no português, mas se está em contrapartida a defensores, a gente pode deduzir, certo, que é ao contrário. Se é ao contrário de pessoas que defendem, são pessoas que estão contra. E as pessoas que defendem vão dizer que ele é visionário, que ele é uma pessoa que está lá em cima, né? Que está ultrapassando aí a gente que está vivendo no futuro. E, em contrapartida, a gente tem as pessoas que estão contra, né? Que dizem que ele só quer publicidade, que ele só quer visualização, que ele só quer aparecer em cima disso. Então, que não é algo que ele tá pensando mesmo, é uma coisa que ele tá fazendo para se aparecer. Ajeno a las polémicas, el científico asegura que ser un ciborgue le gusta, ya que en el futuro el humano evolucionado será como él. Kevin Warwick 2.0 actualizado en 2 ocasiones gracias a la tecnologia. Ele fala, né, gente? Então ele defende esse ato dele, né? Porque ele acredita que no futuro todo mundo vai ser assim. Que se os seres humanos não se adiantar, vai chegar um ponto que todos os seres humanos vão ser ciborgues, vão estar vivendo isso, né? Um ciborgue é um organismo mitad humano, mitad cibernético, como el que popularizó Ian Holm en Alien, e sobretudo Arnold Schwarzenegger em Terminator. Então aqui, né, o texto ele explica o que é um ciborgue, que é uma pessoa que é um ser que é metade humano, metade máquina. Então a gente já tem essa informação também. É bom, gente, vocês irem fazer esse compilado das informações que vocês têm. Ou vocês anotam ali do lado, ou grifa essas partes que vão ser, que vocês acham, que vocês acreditam que vão ser importantes. Ou vocês podem reunir na cabeça de vocês mesmos. Se vocês conseguirem fazer isso, é bom vocês darem sempre dar uma recapitulada nas informações que vocês já conseguiram adquirir até aqui. Nesse texto a gente tem muitas palavras cognatas, certo? Muitas palavras que são a mesma coisa em espanhol e em português, o que ajuda muito na nossa interpretação. Então a gente consegue entender aqui, né, o que é um ciborgue, metade humano, metade máquina. E o autor traz o exemplo de 2 filmes, né? Alien e o Exterminador do Futuro. Warwick, professor de cibernética en la Universidad de Reading, Reino Unido, creció fascinado por la robótica y la ciencia ficción. Essa parte do texto, a gente percebe que o autor faz um resgate sobre a origem do cientista, né, sobre quem o texto está falando. Desde criança, ele é apaixonado por robótica e por tecnologia. Então, ele é fascinado pelo mundo das máquinas desde criança. Então, é algo que ele estuda já há muito tempo, que ele busca entender há muito tempo. El primer experimento, ele creó al Kevin Warwick 1.0. Tuvo lugar en 1998. Los cirujanos implantaron en su antebrazo izquierdo un dispositivo de radiofrecuencia. El chip, que se mantuvo 9 días, permitía localizar al profesor y facilitaba su identificación. Por ejemplo, las luces de su oficina se encendían y apagaban según entrara o saliera de ella. Nós temos nesse fragmento, gente, uma palavra que é um falso amigo, né? Que é oficina. Oficina, que na verdade quer dizer escritório. Mas a gente consegue entender devido ao contexto, né? Então ele fala que esse primeiro experimento, né, foi implantado o chip no antebraço dele e que ele conseguia ali, quando entrava no escritório, a luz apagava, a luz acendia, conseguia identificar quem era ele, conseguia ali algumas funções graças a esse chip. La tecnología es real. Ya se utilizaba para localizar coches o animales perdidos, así que su uso en humano es posible. Ou seja, era uma tecnologia que já existia, já era usada em carro, para achar criança perdida.
E em humano, ele foi o primeiro ser humano a tentar utilizar e se provou que era possível, que funcionava também em seres humanos. Pero tiene implicaciones éticas que el científico ya ha tenido que afrontar. Ou seja, questões éticas aí que vão contra esse experimento dele. Em 2002, tras el secuestro y asesinato de Lazargo, el profesor explica que la iniciativa se desechó tras escuchar la opinión en contra de varias asociaciones británicas de protección a la infancia. El científico asegura que recibe todavía al menos una petición semanal de personas que quieren que se les implante el chip rastreador. Cuando se inventó el teléfono o internet, mucha gente también pensó que la intimidad se perdería. Y es cierto que este es un paso más. Reflexiona, pero añade. Habrá gente que no quiera hacerlo, pero la cuestión en sí debe premiar a los que quieren conseguirlo. Mucho más complejo fue crear a Kevin Warwick 2.0. El profesor implantó de nuevo un chip en su brazo izquierdo, pero esta vez para conectar su sistema nervioso a un ordenador. Lo que Warwick pretendía demostrar es que el cerebro puede emitir señales para que el ordenador entiende, lo que tendría increíbles implicaciones, por ejemplo, para personas que sufren paraplegia. Podría mover objetos con solo pensar en ello. El científico conectó su chip a una mano mecánica y esperó. Reconoce que en las primeras semanas no ocurrió nada y que vivió una montaña rusa emocional, hasta que un día consiguió que la mano mecânica se abriera e cerrara a ordens de seu cérebro. Ou seja, né, gente, mesmo tendo aquelas implicações éticas, a versão 2.0 da experiência dele traz esse benefício às pessoas que são paraplégicas. Esse foi o nosso texto, gente. A gente pôde absorver bastante informação, certo? Sobre quem era o homem, quem era esse homem chip, qual era o ponto de vista dele, o que as pessoas que concordavam, o que as pessoas discordavam, não pensavam, sobre o que o texto fala, sobre qual a implicação daquilo, né? Qual a implicação daquela ação, daquela experiência dele, né? Que o texto traz uma questão, traz sobre os problemas éticos que ele teve com a versão 1.0, mas em contrapartida, as possibilidades ali positivas da versão 2.0 com relação às pessoas que possuem deficiência, né? As pessoas que são paraplégicas. E nós conseguimos extrair dali todas essas informações, né? Nós conseguimos entender perfeitamente sobre o que o texto falava, utilizando aquela técnica de dar uma lida visual, observar ali os elementos, o título, mais ou menos sobre o que o texto vai tratar, a se atentar ali aos pontos dentro do texto, né? Aos pontos de segmento, que podem nos ajudar ali a entender de maneira fracionada aquele texto, para que depois a gente possa reunir todas essas ideias, o que acaba otimizando o nosso tempo, certo? Então, a gente fazer essa leitura mais pausada, mas sem perder o tempo que a gente tem, né? A gente tem que se atentar ao tempo, porque o tempo não é muito. Hoje eu fiz uma leitura mais aberta com vocês, mas é uma leitura que deve ser feita com calma, porém dentro do tempo que a gente tem. Então, lê ali, lê até o ponto de segmento, compreende, lê o próximo ponto, compreende, e daquela forma, quando você chegar na primeira leitura, no final do texto, você já vai ter todas essas informações disponíveis na sua mente para resolver a questão. E aí, a partir do enunciado, você vai conseguir entender o que aquela questão está pedindo, e dali vai conseguir aplicar todas as ideias que você reuniu, com as falsas, né, com as palavras que parecem significar uma coisa ou não. E uma das maneiras de se entender essas falsas cognatas, né, gente, é observando ali o contexto. A gente analisa aquela frase e faz sentido ela significar aquilo que a gente acha que ela significa. Então, trabalhar aí com essa questão da dedução também é muito, muito importante. E trabalhar aí com essa questão da dedução através do contexto é muito importante, faz toda a diferença na hora da gente interpretar o texto. Agora, nós vamos responder, gente, uma questão do Enem dentro desse tempo aí que a gente tem. Nós temos, então, né, gente, uma charge
E vamos analisar as imagens primeiro. É um casal, né? Um homem e uma mulher e um gatinho, um animal de estimação deles. Nós temos então, né, gente, uma charge e vamos analisar as imagens primeiro. É um casal, né? Um homem e uma mulher e um gatinho, um animal de estimação deles. No primeiro quadrinho nós temos: Estou estressado, tenho uma clave para el meio, uma clave para el celular, uma clave para a tarjeta de crédito, outra para el banco. Podemos perceber logo olhando a imagem, né, gente, que ele tá estressado. Antes mesmo da gente fazer a leitura, a gente já percebe que ele tá ali gritando, tá falando alguma coisa, né, com entonação. E na legenda, né, ele fala que tá estressado, porque ele tem uma chave pro e-mail, pro celular, para cartão de crédito, pro banco. Então até aí a gente tem essa informação, que ele tá estressado, desabafando com a esposa dele. Próximo quadrinho. Tenho uma clave para el auto, outra clave para a internet, outra clave para a alarma de la casa, outra clave para a obra social, outra clave para ele. E ele continua no segundo quadrinho falando, né, reclamando sobre a quantidade de coisas que ele tem que lembrar. E o próximo quadril, antes mesmo da gente ler também, a gente percebe que a esposa dele tenta acalmar ele ali, né, com o tato. Tranquilo, Gordi. Tienes que aprender a relajarte. Tienes que aprender a vivir mejor. E ele responde: es verdad. E ela complementa: a ser mais feliz, a respirar profundo, a disfrutar más de la vida, de tu família, de tus placeres. E ele concorda com ela: tienes razão. Percebemos aqui, né, que ele se tranquilizou, que ela fala com ele para que ele preste mais atenção na família, que ele se dedique um tempo aos prazeres dele, que ele relaxe, que ele descanse, que ele não fique pensando só no trabalho, só nessas coisas. E aí ele concorda com ela, tem razão. E no próximo quadrinho mostra a imagem deles tranquilos. E no final ele pergunta: e qual é a clave? E aí é onde tá o humor da tirinha, né, gente? Qual é a senha pra isso? Pra poder relaxar, pra poder curtir prazeres, pra poder se dar um tempo. E vamos à pergunta. A palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva ao leitor uma reflexão sobre: A. Uso exaustivo das tecnologias da vida moderna. B. Qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos. C. Praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. D. Necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias. Ou E. Quantidade de informações necessárias para resolver problemas. Então, gente, qual é a nossa resposta? A letra A, né? Se ele fala que tá cansado, tá estressado, então essa palavra clave, que ele repete várias vezes, ela faz uma reflexão sobre isso, sobre como é cansativo a gente ter que lidar com essas questões da tecnologia, né? Na vida moderna. Isso acaba estressando, acaba tomando conta dele, tomando o tempo da gente, do nosso cérebro, e a gente fica exausto e estressado. E essa mensagem que o autor da tirinha quer passar com a repetição ali da palavra clave, que significa senha, né? Como senha, que a gente conhece como senha de acesso, né? Senha de cartão, senha de senha daquilo, e ele acaba louco. Então, a resposta à nossa alternativa é a letra A. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem atentos aí para as nossas próximas aulas. E é isso, vejo vocês.